Pergunta da Patrícia Viana. Também mandou um outro superchat aqui com a pergunta. Rui, como está a luta interna do PT? O Haddad fez uma declaração mais forte nessa semana, dizendo que não há mais democracia no Brasil. Eu retorno aí. Isso aí é a luta interna no PT. Isso é campanha eleitoral dentro do PT, né? Porque agora eles vão para as eleições de base, depois vai para convenções estaduais, até o encontro nacional, não sei como é que chama no PT, se é encontro, se é congresso, o que é. Então ele já tirou uma declaração antiditatorial. Ele que falou, desejou boa sorte para o Bolsonaro e tudo. Eu acho que não passa disso. Inclusive a declaração é muito fraca, né? A declaração dele é acordaram, quer dizer, todo mundo é gênio, o povo é que é idiota. Só que quem mais insistiu para todo mundo colocar o laço do bolsonarismo no pescoço foi o próprio Haddad. Né? Inventaram que iam ganhar a eleição no primeiro turno, depois iam ganhar a eleição no segundo turno, aí perderam, era o apocalipse, daí ele já desejou boa sorte para o Bolsonaro. É uma palhaçada. Espero que os militantes do PT sejam mais atentos. Que a base do PT tem muita ilusão com isso daí. Eu acho, inclusive, que as críticas que nós temos feito aí a vários setores do PT têm desagradado vários setores aí. Deve ter uma campanha grande contra o PCO por causa disso. Bom, companheiros, é o seguinte, eu mostrei aqui o novo jornal Causa Operária, a produção mostrou no começo da análise, e agora eu tô com ele aqui na mão, queria então mostrar, tá quentinho aqui, saiu do forno agora, jornal Causa Operária. Aqui está a edição 1067, sim, a fome do Brasil, com entrevista exclusiva aí com o cônsul de Cuba em São Paulo, tem polêmicas, tem análise aí sobre a questão da Lava Jato, da crise do governo, liberdade para Lula, fora Bolsonaro, cobertura dos multirões. Então, Jornal Causa Operária amanhã, por falar em multirão, vocês vão ver esse jornal, vão poder comprar, adquirir esse jornal, os militantes vão poder vender esse jornal nos multirões. Então, Jornal Causa Operária, edição 1067, jornal mais antigo da esquerda brasileira. Mais uma pergunta aqui do Superchat é a seguinte. Bom, agradecer a Carolina Silva pelo Superchat. Também agradecer a Maria Ângela Abduch, que mandou um super sticker aqui, um cachorro de raça Shiba apertando um grande coração vermelho. O Samuel Jesus, já falei, novo membro do canal. O John Sapateiro, que mandou um superchat falando o seguinte, Rui. Estou adepto da teoria do caos. Não gostaria que o Glenn fosse deportado, mas acho que talvez isso escancare para o mundo a ditadura que se estabeleceu aqui. Imagina a crise se isso ocorrer. O que você acha disso? Eu acho que uma ação como essa, logicamente, vai ter repercussão fora do Brasil. Né? Isso vai aumentar a campanha, oferece a oportunidade, inclusive, de intensificar a campanha contra o governo Bolsonaro fora do Brasil, é um argumento, mas eu acho que nós não podemos ter a expectativa de que nenhuma coisa dessa natureza vai resolver o problema. Para resolver o problema, é preciso ter uma política dirigida a resolver o problema, e não contar com a sorte. Porque você ia contar com a sorte. Vamos ver se o Bolsonaro faz uma coisa tão louca que aí até o mais direitista da esquerda pequena burguesa vai se levantar em armas contra o Bolsonaro. Isso não é assim, não vai acontecer assim. Claro, determinados acontecimentos podem contribuir, mas a luta política é que é o fundamental. Acho que a gente não pode perder de vista isso. Bom, beleza. Bom, a produção que está lá
na Europa, avisa se tiver perguntas aí que a gente passa para vocês. Bom, então, enquanto isso, eu vou fazer mais uma pergunta aqui, agradecer o Marcelo Segan pelo superchat. Ele diz o seguinte: Rui, qual a chance de, quando tudo isso passar, os responsáveis serem punidos e presos sumariamente, diferentemente do que aconteceu no final da ditadura militar? Olha, tudo vai depender de dois fatores. Do volume da mobilização, né? Por exemplo, um caso muito interessante nesse sentido é a Itália, que quando o regime mussolinista caiu, né, e a guerra civil, o pêndulo da guerra civil italiana, que muita gente não sabe nem que existiu, né, essa guerra civil, pendeu para as forças de esquerda. Muitos líderes do fascismo foram justiçados, inclusive o próprio Mussolini. Depois, esse é um fator, quer dizer, uma grande mobilização, o povo quer saber de cobrar as custas do processo. Isso é inevitável, né? Eu, inclusive, não só eu acho inevitável, mas eu acho natural, eu tenho o mesmo sentimento, não gostaria de ver que, eu por exemplo, não, eu tenho fui obrigado a engolir na minha vida política o fato de que os autores de todas as ditaduras latino-americanas, praticamente todos, saíram aí belo e tranquilos de todo o massacre que eles provocaram. Na mesma época eu pensei, essa bondade, entre aspas, vai custar caro no futuro. E nós estamos vendo isso aí, eu vejo o Bolsonaro, né? Então, esse é um fator, vai depender da intensidade da mobilização. E o segundo vai depender da luta política, porque há setores que sempre querem salvar os malfeitores, né? Em nome da paz, em nome da conciliação geral. Esse é um problema muito sério. Nós defendemos que ditaduras como a de 1964, os responsáveis têm que ser punidos. Teriam que ser punidos. É uma barbaridade que as pessoas façam o que fizeram com o país inteiro e depois saiam aí tranquilinhas, né? Eles não foram punidos de fato, né, os responsáveis, em nenhum país do mundo, que eu saiba. Na Argentina, mataram aí dezenas de milhares de pessoas. Mataram não, desapareceram, mataram um monte de gente, desapareceram com dezenas de milhares de pessoas. Só os 9 comandantes que fizeram parte das 3 juntas militares foram condenados a penas de prisão. Todo o resto do pessoal continuou lá. E agora, o Macri ele já mostrou que ele chamou as Forças Armadas, né? Já passou bastante tempo daquela chacina, daquela sanguinolência total, e o pessoal está lá. O que esse pessoal vai fazer? Eles mudaram, eles ficaram bonzinhos, eles sofreram lavagem cerebral e ficaram todos democratas? Lógico que não. Eles estão lá, é que nem essa gente aqui no Brasil, esse general Heleno, esse Mourão, isso é tudo cria da ditadura. Alguns eram jovens na época da ditadura, alguns entraram logo depois, uns estavam na academia, todos eles foram educados no mesmo espírito. E as pessoas que fizeram as ditaduras em toda a América Latina, eles não são nada menos do que criminosos comuns. Isso não é um exagero, nem uma figura de retórica. Porque o que eles roubaram, assaltaram, na Argentina eles roubaram até os filhos das pessoas que eles mataram. E não é que roubaram um filho, eles roubaram centenas. Quer dizer, são criminosos comuns, sabe, traficante de seres humanos, é isso aí, que é a ditadura militar argentina. No Brasil cometeram crimes também com menor quantidade, muito mais do que dizem que foi, mas também crimes monstruosos. Teria que pagar por isso.
aqui na esquerda, uma coisa que me surpreende na esquerda é o seguinte: o esquerdista ele gosta de aprovar leis supostamente positivas para colocar, que todo mundo sabe que essas leis vão colocar a população pobre na cadeia, né? Não sei se vocês acompanharam, no Diário Causa Operária nós publicamos uma matéria que diz que 80% das pessoas presas no Brasil não têm documento. O cidadão não tem documento. Será que ele é de classe média? Será que ele é da burguesia? É a prova dos 9. Quem que vai preso? A população mais pobre possível. Fala que tem gente que não consegue, como é que se diz? Não consegue cursar cursos profissionalizantes na cadeia porque eles não têm um RG. O cidadão não tirou o RG, nunca, não sabe, ele não faz parte do universo cultural dele, tirar um documento para, né? Então, vocês imaginam o que são as prisões? Prisões são um depósito de gente pobre. Eventualmente, eles põem o Eduardo Cunha por um período na cadeia, porque a situação ficou muito feia e tal, mas é raridade, é só para comprovar que a situação é essa mesma. Mostrar aí que 2/3 das mulheres presas, veja só a situação, foram presas porque elas auxiliavam no tráfico de droga. Não, todo mundo sabe. Você não vai em nenhuma comunidade do Rio de Janeiro, vai encontrar lá a Dona Maria como chefe do tráfico. Não existe isso daí. É tudo namorada de traficante, que foi pega com uma quantidade de droga, ou invadiram a casa do traficante e prenderam a mulher também. Aproveitaram e já levaram os dois para a cadeia, essas coisas tipicamente democráticas do Brasil. A esquerda fala, não, vamos, cidadão ejaculou no metrô, cadeia nele e tal. Agora, cadeia para os torturadores da ditadura, o povo não pede. Por que isso? Eu nem acho que no caso das torturas, não, a cadeia não é a punição correta, né? Quando eu tive na Argentina, quando a ditadura estava caindo, né, um pouco antes eles já estavam organizando eleições e tal. Aí já começaram as manifestações populares naquela época, em 1980. E toda manifestação popular, todo mundo gritava a mesma coisa: paredão, paredão a todos os milicos que venderam a nação. Todo mundo gritava isso aí. Você estava no ato, de repente, alguém falava alguma coisa da guerra, das Malvinas, dos militares, aí explodia lá, paredão, paredão. Porque o povo não quer. Por que você seria benevolente com essa gente? Torturadores, covardes, mataram mulheres, roubaram crianças, torturaram velhos. É um negócio. Bom, já torturar uma pessoa, seja ela quem for, é horrível. Mataram gente porque era pai de pessoas que eles estavam perseguindo. Então, as coisas. Agora, eles estão aí, falando grosso na rede social. É insuportável isso daí. E ninguém. Uma coisa, inclusive, que eu ia falar, acabei me esquecendo, agora me lembrei. Esse pessoal que ostensivamente entra nas manifestações populares, o pessoal precisa ter mais hombridade. Pô. Tem que levantar alguém lá e falar, propõe que ele saia daqui. Por que alguém tem que responder pergunta da Polícia Federal numa reunião sindical? Fala, você quer me interrogar? Me chama na delegacia da Polícia Federal, eu vou lá. E presto o depoimento se tiver motivo para isso. Com o meu advogado e tudo. Aqui não. Isso aqui é uma reunião sindical, o que você está fazendo aqui? A mesma coisa do milico que estava filmando lá o presidente da SPPC. Alguém tinha que levantar, uma pessoa levantou e falou assim, isso aqui é que nem 1970, tinha que levantar, tá certo, protestar, mas protestou mal. Ele tinha que levantar e falar, propõe que ele saia. Isso aqui é uma tentativa de intimidação, propõe que ele saia. Uma coisa que muita gente tem que entender é o seguinte, quando o MBL começou com essa política de intimidação, eles entravam nas reuniões, eles entraram numa reunião do PCdoB na Câmara Municipal de São Paulo, na Assembleia Legislativa,
e chutaram os cartazes, rasgaram os painéis e tal. Era uma comemoração, se não me engano, da Revolução Cubana. Eu, na época, falei, alguém tinha que ter pego esses cidadãos que entraram aí, e ralado a cabeça deles na parede. Daí falaram aqui que a gente queria matar o Holiday lá, né, o vereador com o nome de garoto do programa, e a gente falou, não, ninguém tem que aceitar esse tipo de provocação. Por que tem que aceitar? Aí, né, começaram a não aceitar mais o MBL. Num primeiro momento, o pessoal todo besta lá, o MBL ia para cima e ninguém fazia nada. Aí começaram a expulsar o MBL das manifestações, né, em grande medida por iniciativa nossa. E eles apagaram. Não fizeram mais. Quer dizer, ficar calado, abaixar a cabeça e ficar apanhando lá, não é uma boa política. Se tivesse chegado nesse ponto, que é que nem na época da ditadura, que o cidadão levanta lá, vai preso, torturado, tudo bem, não dá mais para reagir, chegou num ponto em que não há reação, mas nós não estamos nessa situação, nós estamos num momento em que há uma luta aberta entre a direita e a esquerda, tem que reagir a essas coisas. Não pode abaixar a cabeça. Depois também vamos falar o que é verdade, que é uma coisa que muita gente não entende. Esse pessoal não é de nada. Eles são muito valentões, eles gostam de bater em mulher, gostam de bater no lá, que é fraquinho. Se aparecer lá como aconteceu na Paulista, que foi o PCO e a torcida do Corinthians, que era democracia corintiana, ó, eles correram rapidinho, eles não são tudo isso. Não. E não deve dar moleza. A gente não pode ceder o terreno com tanta facilidade. O cara quer se impor, então ele tem que fazer valer. Pode chegar lá, dar um grito e tal. O idoso do Sem Terra ali, que foi atropelado por um direitista. Por que o pessoal não tocou fogo no carro dele? Porque vai me dizer que é criminoso? Você ser atropelado, intencionalmente tocar fogo no carro é um crime? Lógico que não. Ninguém é obrigado a morrer calado. Existe essa lei. É legítima defesa. Tem que se defender. Bom, companheiros, nós temos uma pergunta lá da Europa. Antes, só agradecer também aqui a mais superchats. O Fernando Magalhães, ele mandou um superchat, ele mandou parabéns ao PCO pela qualidade e solidez da análise política. Muito obrigado pro Fernando. O Marcelo Millet mandou uma mensagem importantíssima aqui. Muito obrigado pelo superchat. Ele diz o seguinte: boa tarde, companheiros. É de extrema necessidade intensificar os mutirões em favor da liberdade para Lula. Bom, é isso aí. E a Patrícia Viana mandou mais um superchat dizendo: excelente análise política, parabéns. Mas concordo com a companheira que disse que a análise é deprimente. Ela tá brincando aqui. E também agradecer o novo membro do canal, o Paulo, e seja muito bem-vindo, e também o Pablo Henrique pelo superchat. Bom, eu já leio aqui o superchat do Paulo Henrique, que tem vários com o mesmo tema, mas eu vou passar então para a Europa, para os companheiros que estão aí, para fazer a pergunta e o companheiro Rui já responder. Rui, você falou desse projeto de manter as manifestações despolitizadas e também esse risco de desabamento do projeto da burguesia, que é a própria Lava Jato, onde eles tentam agora irrelevar os vazamentos, o conteúdo em si, e focar na suposta irregularidade de como foram desses hackers, de como foram. A gente pode fazer uma conexão, e agora a pergunta de 1 milhão tem um pouco a ver com o comentário da companheira sobre ficar deprimido, né? Chegamos nos erros aí. E agora, José? E outra coisa que eu queria também, se você vê alguma associação dessas coisas que estão acontecendo
com a própria propaganda fascista, com a propaganda nazista, que possa estar um pouco por trás de tudo isso. É possível fazer alguma associação. O que você perguntou primeiro? Antes do Beco Sem Saída? Quando a gente vê, né, que, por exemplo, teve um pouquinho, talvez, de esperança com os vazamentos, falei, não, agora a coisa está vindo às caras, né, está sendo desmascaradas. Mas aí a gente vê sempre esse projeto de manter as manifestações despolitizadas, quer dizer, continua sendo fora Bolsonaro, por exemplo, e, por outro lado, o risco a insegurança da burguesia de acabar com esse projeto, que foi a própria Lava Jato, né? E eles tentam desesperadamente tirar o foco das acusações, né? Então, a gente fica um pouco... Parece que não tem saída mais, né? Todas as tentativas de ter um pequeno caminho, parece que chegam sempre num beco sem saída. Não, eu não acho isso. Essa questão de que a análise é deprimente é a parte da análise, né? A nossa política é ativa. Ela não é uma mera análise. Você analisa para encontrar a melhor maneira de atuar sobre a realidade. E, nesse sentido, não adianta a gente esconder a realidade, não adianta falar que estamos ganhando quando estamos perdendo, né? Tem que ser realista, como qualquer coisa, estamos perdendo a eleição, então vamos aumentar os cortes e ganhar a eleição. Estamos perdendo o jogo, vamos jogar melhor, tal, mudar o esquema, ganhar o jogo, e assim por diante. Então, a análise, ela procura mostrar o caminho pelo qual a gente pode progredir, né? E ela se apoia sempre, né? A análise do PCO se apoia sempre no fato de que há uma tendência forte à mobilização, e que o governo está metido numa crise. Então, tem que, como é que se diz, tem que prestar atenção nos todos os aspectos da análise. A pressão contra o movimento é resultado da força do movimento também. À medida que esse movimento contra o Bolsonaro ele se torna mais ameaçador, a burguesia emprega mais e mais esforços para conter a politização do movimento. Agora, nós participamos aí de todas as mobilizações. A palavra de ordem, de longe, mais popular no Brasil é fora Bolsonaro, né? Nós distribuímos aí 250 mil adesivos fora Bolsonaro, e é uma coisa, quem precisa estar lá para ver como é que é o sentimento das pessoas na manifestação, que reflete, numa certa medida, o sentimento popular. O pessoal não é que eles querem o adesivo. O pessoal arranca o adesivo do seu peito se deixar. O pessoal briga pelo adesivo. Então, quer dizer, o fora Bolsonaro é um sentimento, na militância, em geral, de todos os partidos, é um sentimento profundo. Daí também a preocupação desses partidos, que eles podem perder o controle da sua própria base militante. Mas é um sentimento muito forte. Todo mundo é contra o Bolsonaro. Todo mundo quer ver o Bolsonaro ir embora. Não adianta inventar uma história para mostrar que se o Bolsonaro sair vai ser pior. Ninguém é sensível a isso. A pessoa precisaria ser um verdadeiro filósofo, daqueles que ficam discutindo questões super abstratas para chegar na conclusão de que o Bolsonaro deveria ficar. O pessoal quer o Bolsonaro fora. Então, quer dizer, há esse lado da coisa, mas aí há também as tendências que atuam contra. Eu não acho que nós estamos num beco sem saída. O que eu acho é que a situação no Brasil no segundo semestre ela vai ser uma situação política muito quente. Mas muito quente mesmo. Por exemplo, o fato da CNTE ter chamado a greve para o dia 13, né, greve geral da educação, novamente, mostra que no meio dos professores a insatisfação é muito grande. E os professores, eles são um termômetro da opinião em geral. Porque professor, eles têm a população do país inteiro, quase, eles têm como alunos ou pais de alunos.
né? O professor ele tem essa relação com a população. Então, há uma tendência de luta muito grande no meio do professorado, né? O que nós condenamos é que as manifestações são muito... É uma daqui mês... Isso daí não pega fogo, né? Se você for lá e ficar batendo na pedrinha de hora em hora, não vai pegar fogo. Você tem que, né? Tem que fazer a faísca para pegar fogo, senão o negócio não anda. Essa é a nossa crítica. Mas, por exemplo, a greve é justificada. A tendência dos professores é muito forte contra o governo. Isso aí mostra que existe um amplo setor da classe média, que é mais politizado, que está totalmente contra o governo. Aí nós temos os alunos das universidades, um movimento político importante, nós temos os professores universitários. Tudo isso daí, numa certa medida, vai entrar em greve no dia 13. Nós já tivemos uma manifestação que colocou na rua, pelos nossos cálculos, que são sempre muito conservadores, mais de 1 milhão de pessoas no dia 15 de maio. 1 milhão de pessoas é muita gente. Foram manifestações muito grandes. E não foram só de professores, não. Né? O pessoal falou que a manifestação era de estudantes. Não era. A coluna vertebral das manifestações foram os professores no dia 15 de maio. Mas, embora eles fossem a coluna vertebral, que todos eles têm sindicatos, são sindicatos, a maioria dos sindicatos são da CUT e tal, são de esquerda, o número de pessoas que não tinha nada a ver com a educação, que estavam lá para protestar contra o governo, era muito grande em todas as manifestações, em todos os lugares, né? Então, eu acho que é uma tendência muito forte. O problema é justamente definir qual é a política a ser seguida, entender que vai haver uma resistência muito forte à politização da manifestação, apesar de que eu também acredito, né, dosando um pouco a análise, eu acredito que se as manifestações forem fortes, esses argumentos aí, eles vão se esgarçar, porque já estão meio gastos. Muita gente está ouvindo, já, a questão do Mourão, já, que um grande argumento era assim, mas se sair o Bolsonaro, vem o Mourão. Mas o Bolsonaro está aniquilando o país. Precisa do Mourão. Né? As coisas que ele está fazendo são muito esquisitas. Eu acho que o pessoal está perdendo a paciência, né? Eu acho que muita gente ouvia isso de pessoas que eles consideram como lideranças e falava, bom, tá, vamos aguardar mais um pouquinho. No fundo, a atitude era essa, mas vai chegar uma hora que o pessoal vai chegar lá e falar, não, senhor, ou a gente levanta o fora Bolsonaro aqui, ou o pau vai comer. Eu acho que a paciência tem limite. As denúncias, as revelações do Greenwald e do Intercept, elas jogam gasolina na fogueira. Isso aí é líquido e certo. Colocaram da direita na defensiva, né? E a crise se aprofunda. Então, a expectativa, o que é? Militar, para ver se nós conseguimos elevar a temperatura política na prática. Transformar isso que nós sabemos que é uma opinião bastante generalizada numa ação política ampla, de massas, né? Então, eu acho que não tem beco sem saída, nada, né? A nossa posição não é pessimista, ela é crítica, né? É simplesmente isso. Também eu vi alguém falando aqui que não vamos dividir, nós não queremos dividir ninguém, nós queremos unificar o movimento contra o Bolsonaro. E nós, inclusive, nós partimos, veja que a nossa posição política, ela não é uma posição, isso é uma coisa que as pessoas deveriam entender bem, não é uma posição dogmática. Quer dizer, que você parte de uma coisa pré-concebida que você tem. Por exemplo, a questão do Lula. Nós achamos que é preciso que haja novas eleições, o Lula seja candidato, porque isso é a vontade popular. Nós queremos que seja respeitada a vontade popular. Não é que a gente ache que a eleição é uma coisa maravilhosa ou que o Lula é o nosso candidato natural. Não, não é nada disso. É uma análise do movimento democrático da população.
né, que tem que ser levado em consideração na formulação de qualquer política. Bom, com relação a esse problema que você falou da propaganda nazista e tudo mais, esse daí não há dúvida. A burguesia está na maior propaganda reacionária possível. Eles não fazem uma propaganda abertamente nazista. Né? O truque, desde do final, desde do começo do século, desde a Revolução Russa, mas antes da Revolução Russa também, é fazer a propaganda anticomunista. Mas a propaganda anticomunista, ela é uma propaganda de extrema-direita. O anticomunismo profissional é fascista. Isso que muita gente não entende. Então, às vezes aparece aí um gaiato desses movimentos tipo MBL, e ele fala assim, não, porque eu sou contra o nazismo e contra o comunismo. Então, mentira. Eles são contra o comunismo e eles são a favor do fascismo. Uma coisa que a gente deve entender é o seguinte, quando o fascismo chegou ao poder na Alemanha, a burguesia da maioria dos países do mundo, particularmente os chamados liberais, todos eles eram fascistas e nazistas. Tinha nenhum democrata. Esse é um mito. Uma boa parte da burguesia norte-americana, que é considerado os Estados Unidos teria combatido o fascismo, era abertamente pró-Hitler. Não era uma coisa oculta. Por exemplo, dentro dos Estados Unidos, houve uma crise enorme, até que o governo Roosevelt, com o apoio de um setor da burguesia, prevaleceu contra as tendências fascistas dentro do próprio Estados Unidos. Mas foi uma luta muito dura. E a base da luta não é que um setor era democrático e outro setor era fascista. A base da luta era, primeiro, o risco do fascismo em países como os Estados Unidos, que a gente viu. Quando o fascismo caiu, o regime político burguês caiu junto. Não dá para você separar uma coisa da outra. O fascismo ele toma conta do regime. Quando ele desmorona, o regime todo desmorona, começa uma situação revolucionária. Os Estados Unidos era um país-chave. Né? Estados Unidos, Inglaterra, não dava para ter isso aí. Nem na França a burguesia quis se comprometer abertamente com o regime fascista. Né? Mas a maioria, esse era o motivo. O segundo motivo era o problema dos mercados exteriores. Né? Porque apoiar o fascismo significava também ceder à Alemanha a primazia sobre vários mercados exteriores, sobre o petróleo, sobre minérios, sobre setores da África do Norte em particular, que a Alemanha ambicionava. E isso daí a burguesia norte-americana, inglesa, não estava disposta, não estava preparada para aceitar. Então, muita gente não entende isso, mas, por exemplo, na Itália, Mussolini foi apoiado por todo o liberalismo italiano. Parece que o homem saiu do... Parece um filme de... Eu acho que o pessoal vê muito filme de aventura, né, história em quadrinhos, e começa a ver o mundo de uma maneira esquisita. O Mussolini, ele foi amparado, abraçado, assim, carinhosamente, por todos os setores da burguesia italiana. Os liberais conduziram Mussolini ao poder, apoiaram, fizeram parte do governo dele, orientaram do ponto de vista econômico. Por exemplo, muita gente que se diz liberal fala assim, não, o liberalismo não é fascista e tal. Não, o fascismo era liberal. Uma das declarações mais sistemáticas do Mussolini, até ele chegar ao poder, foi assim, a nossa política é a política da escola de Manchester. É a política manchesteriana, é o livre comércio, é o liberalismo econômico. Ele repetiu isso daí centenas de vezes. Então, a ideia de que fascismo e liberalismo são opostos, isso é uma balela muito grande, não tem nada a ver. O super-ministro das finanças do Hitler era um liberal também. O que o pessoal não entende é que, depois da crise, com o agravamento da crise, o liberalismo teve que ceder terreno, inclusive nos Estados Unidos, inclusive na Inglaterra. Então, também cedeu terreno nos países fascistas, que estavam numa crise ainda maior.
Então, o que que acontece? Uma coisa que nós temos que entender é o seguinte, é que a burguesia dita democrática, né, ela é muito próxima do fascismo e ela não tem nada contra o fascismo. Ela simplesmente acha que o fascismo é um tipo de remédio que tem que ser usado na hora certa, porque ele é um remédio meio perigoso, mas é um remédio inevitável. Vai chegar um momento que vai ser necessário abrir as portas de par em par, estender o tapete vermelho para o fascismo chegar ao governo. Isso daí a gente pode ver como é que os movimentos de extrema-direita eles se dão tão bem na Europa, que é um continente da democracia, da União Europeia. Como é que pode isso daí? Os bancos não fazem nada contra a extrema-direita, não vão para o esmagamento da extrema-direita, os bancos não têm poder político para esmagar a extrema-direita. Não dá para fazer uma lava-jato aí, colocar todos esses direitistas na cadeia, como eles fizeram com Lula, por que não? Isso daí existe porque é um recurso. É um recurso para ser usado na hora certa. Os conflitos que a burguesia tem com a extrema-direita nada mais são do que uma tentativa de controlar a extrema-direita. Queria fazer a mesma pergunta aqui. Sobre a Manuela Dávila. Ela apareceu... Deixa eu deixar aqui. Muito complicado. Não, é rápido. Ela apareceu aí como uma envolvida no suposta investigação dos hackers. E apareceu como uma pessoa que teria passado o contato do Greenwald para o hacker. E ela soltou uma nota hoje, ou ontem à noite, acho que ontem à noite, e explicando a posição dela. E a nota, eu queria que você comentasse, porque a nota é assim: estou à disposição da Polícia Federal para qualquer esclarecimento, estou encaminhando as conversas que tive com o suposto invasor do meu celular para a Polícia Federal. São 3 parágrafos, está no portal vermelho do PCdoB. E ela termina falando que vai entregar o celular para a perícia da Polícia Federal. Assim, considerando que se trata do PCdoB, que foi um partido que participou até da luta armada durante a ditadura, não é bem uma conduta muito esquerdista, né? Inclusive porque ela já coloca a pessoa como invasora do celular dela, a pessoa que teria passado a informação para o Greenwald. Invasora? Porque a pessoa teria invadido o celular dela para entrar em contato com ela. É meio que... Por exemplo, eu acho que você entregar o hacker, né, ou entregar informações sobre o hacker é uma coisa negativa, né? Por que a polícia deveria ser ajudada? A não ser que houvesse uma ordem judicial explícita para ela entregar o celular, eu acho que ninguém, não vou dizer uma pessoa de esquerda, tem que aceitar nenhum tipo de coisa dessa da polícia, né? A polícia chega lá e fala assim: posso revistar sua casa sem mandado judicial? Não. Ah, mas você não quer colaborar com a polícia? Não. Por que eu vou colaborar? Depois é perigoso, né? Você colabora e você acaba preso também. Tem esse detalhe que muita gente não entende, né? Ela vai entregar o celular, daí aparece alguma coisa no celular, já... Não sei também, vai acontecer com ela, mas eu não faria nada disso, né? Para que isso aí? Eu acho muito... Mais perguntas aqui, vou encaminhando já. Até porque, veja só, né? Só um detalhe, ela fala aqui, né?
sem se identificar, mas dizendo morar no exterior, afirmou que queria divulgar o material por ele coletado para o bem do país, sem falar ou insinuar que pretendia receber pagamento ou vantagem de qualquer natureza. Bom, na realidade, a pessoa que divulgou isso daí agiu pelo bem do país. Se ele agiu de maneira ilegal, é uma discussão, tá certo? Pode ser feita, é uma questão jurídica. Mas o crime dele é muito menor do que o do Sérgio Moro, né? É muito mais importante o que ele denunciou do que o que ele fez para obter a coisa. E aqui tem uma coisa que eu acho que muita gente não entende, porque não tem os conceitos bem organizados na cabeça. Uma coisa é uma autoridade do Estado, ou seja, o próprio Estado, obter qualquer tipo de informação prejudicial a qualquer pessoa por métodos ilegais. Porque o Estado não pode ser um Estado fora da lei. O Estado fora da lei é uma ditadura. Não é óbvio isso daí? Quer dizer, é como é o que fala aí o Witzel. Pode matar todo mundo que... Não pode matar ninguém. É mais grave o Estado sair por aí matando gente do que um particular. São duas coisas diferentes. No caso do Estado, não é apenas um crime. É a transformação do Estado num Estado criminoso. Ou seja, numa ditadura. E quando o Estado é criminoso, ele é criminoso contra a totalidade da população, porque ele está suprimindo o direito da população. Então, por exemplo, a obtenção de provas colocando escuta no escritório de advocacia do Lula é um crime de Estado e é uma violação do direito de 220 milhões de brasileiros. O que esse cara fez é um crime muito menor. Não é a mesma coisa. São duas coisas absolutamente distintas. Então, muita gente não leva em consideração isso, que o Estado não é uma pessoa, não é uma pessoa física. O Estado é uma máquina poderosíssima. Se ela age dentro da lei, o cidadão já é esmagado. É ou não é? O judiciário esmaga a pessoa mesmo dentro da lei. A polícia, um órgão de repressão, com lei ou sem lei. Agora, você imagina se esse Estado, que já esmaga todo mundo, tiver a faculdade de agir fora da lei. É uma coisa monstruosa. Né? Então, por exemplo, a esquerda não tem que colaborar com o Estado em nada. Se vira aí, faz a sua investigação. Se quer saber quem é que denunciou o Sérgio Moro, vai atrás. A não ser que eu seja obrigado, né? E às vezes mesmo obrigado eu não vou falar. Vamos supor que tentem fazer com que o Glenn Greenwald fale. Ele não tem que falar nada. Ele não tem que dizer nada. E por que a Manuela Dávila está saindo aí, né, para ajudar a polícia no caso dos hackers? Também acaba sendo também uma campanha em favor da Lava Jato, né? Porque o problema aqui é o seguinte: se o cara é hacker ou não, isso aí digamos assim, não tem valor nenhum. Agora, um juiz colocar uma pessoa que 2 vezes foi presidente da República, que era o principal candidato à eleição na cadeia, se mancomunando com a acusação, conspirando contra o acusado, isso é um crime gravíssimo. Não tem parâmetro de comparação entre uma coisa e outra. A pessoa que mais tem falado isso daí é o próprio Greenwald, que eles tentam, né, afastar o foco da investigação do crime principal para uma coisa secundária. Tem mais uma pergunta aqui. Bom, minha pergunta a gente tem 3 cenários: uma população desarmada,
uma centro-esquerda que é a favor do desarmamento e a gente tem uma transição possível de uma ditadura fechada para uma ditadura aberta e escancarada. Eu tenho duas perguntas. Uma é, indo para uma ditadura aberta, tem um risco eles matarem o Lula na cadeia? E uma pergunta que sempre me fazem, eu vou repassar, é como um cidadão comum, não ligado a nenhum partido político atualmente, como ele pode atuar agora, antes que isso aconteça? Como que ele pode se organizar? Então, primeiro, um esclarecimento. A esquerda toda é a favor de desarmar o povo. Eu não conheço nenhuma organização de esquerda que defenda seriamente que o povo tem que estar armado. Alguns falam, tá certo, não vamos desarmar o povo e tal, mas aquela falta de convicção total. Isso é uma questão chave, que a esquerda não entende. Também é outro problema que diz respeito não ao socialismo, mas diz respeito à própria história da democracia. Todas as pessoas que participaram tanto da Revolução Francesa como da Revolução Norte-Americana, na mesma época, sabiam e declararam inúmeras vezes que a única situação em que a coisa é democrática é quando o povo está armado. Né? Não é que é socialista, não é que é comunista, é democrático. Porque, veja bem, se não tem essa situação, qual a situação que nós temos? Nós temos aquela guarda pretoriana armada e o povo desarmado. É como se fosse a Roma Antiga. Né? Qualquer coisa, vem lá aquela minoria armada e massacra a população. Que no Brasil já aconteceu inúmeras vezes. Não foi uma nem duas vezes. Foram inúmeras as vezes. Então, quer dizer, a falta de coerência da esquerda, do ponto de vista democrático, é total. Aí vem com argumentos infantis. Né? Por exemplo, um dos argumentos que mais cansei de ouvir, que eu considero que é muito idiota, é o argumento seguinte: mas você já imaginou, tem uma batida de carro, o cidadão sai e tal. Primeiro que, vamos falar a verdade, a direita que está armada, não precisa nem bater no carro, daí você xingar ele é capaz de sair e atirar em você. Tem quanta gente que não atirava no Brasil no último período? É só a direita que atira. Ou matar com o próprio carro. Né? Né? Ou matar com o próprio carro, exatamente. Não precisa nem de estar armado, basta estar dirigindo. Então, isso aí eu acho que é um esclarecimento necessário. Aí, desculpa, me perdi um pouco. Não, eu perguntei, as duas perguntas foram se o Lula poderia ser morto na cadeia e o que um cidadão pode fazer para... Eu acho que a repressão contra o Lula está na medida daquilo que a burguesia acha que é possível fazer. Manter ele preso, alimentar a campanha contra a corrupção que o Marcelo Freixo defende e outros defendem, eles acham que é possível por enquanto. Se a coisa se desenvolver mais, eles vão ter que reconsiderar. Agora, se o ambiente político se transformar num ambiente político mais desfavorável para a população do ponto de vista geral, qualquer coisa pode acontecer com o Lula. O que defende ele é a popularidade dele. No Brasil, para matar uma pessoa é muito fácil. Não é uma coisa difícil. Muita gente acha assim que no Brasil, você vai na periferia de São Paulo, aí por R$1.000, você contrata uma pessoa para matar outra, qualquer uma que você quiser. Aí tem, logicamente, que os assassinos têm um pouco de bom senso, também não saem por aí matando qualquer. Você olha e fala, não, isso aqui vai dar problema, não vamos... Mas é fácil, e tem muita gente que é assassinada aí tranquilamente. Na política está cheio também. Eliminar os adversários políticos é uma coisa costumeira no Brasil, o pessoal nem se dá conta disso. Né? Você veja que existem aí a suspeita de que mataram 2 presidentes da República diante da ditadura, né? E talvez tivessem matado até um da ditadura, que seria o Costa Silva. Pode não ser verdade, sei lá, mas o fato de que haja toda essa suspeita mostra que o pessoal é capaz de qualquer coisa.
mataram outras pessoas menores, aí de monte. Né? Então, a questão do Lula é perigosa, assim. Se a situação ficar muito difícil e ele continuar sendo uma ameaça e tal, pode acontecer qualquer coisa. Ninguém deveria descartar isso daí. Não é a lei que protege o Lula, é a relação de forças. Isso eu acho que todo mundo tem que ter muito presente, né? Bom, quanto ao que o cidadão pode fazer? Eu acho que todo cidadão, na verdade, nós lançamos a proposta de constituir comitês de luta, porque esses comitês eles começaram a aparecer de maneira quase espontânea. Diante da paralisia da coisa, o pessoal querendo lutar contra o golpe e tudo mais, várias pessoas apresentaram a tendência a se organizar. Nós simplesmente demos voz a essa tendência. Acho que tem que continuar isso daí. O pessoal tem que se organizar. Uma coisa que é engraçada na política é que tem certas coisas que você escuta inúmeras vezes, na hora que a coisa quando a coisa não se aplica, todo mundo insiste, fala, não, Então, vem alguém da esquerda e fala assim, tem que ter a organização autônoma, o pessoal tem que se organizar pela base, não sei o quê, uma conversa fiada. A hora que está todo mundo parado e o pessoal quer se mobilizar, aí já ninguém fala nada disso. Eu acho que, diante da paralisia, tem que formar comitês mesmo. O povo tem que se organizar pela liberdade do Lula, tem que fazer as coisas. Acho que nós estamos num período de... Isso aí não está acontecendo em grande escala, porque nós estamos num período assim meio de transição, de confusão, né? Mas se o próximo período ele tiver um crescimento da mobilização que entusiasme o pessoal, eu acho que os comitês voltarão a crescer. E é uma tendência natural, porque o pessoal não dá vazão ao sentimento que as pessoas têm no sentido de fazer uma luta, de defender determinadas reivindicações e tudo mais. Então, eu acho assim, qualquer pessoa pode e deve tomar a iniciativa de montar um comitê. O comitê não precisa ser o comitê do Estado de Minas Gerais. Pode ser o comitê de um bairrozinho lá, né? Quanto mais gente estiver se mobilizando, maior o movimento, mais forte ele fica. Às vezes a pessoa não tem noção disso daí, pensa que o seu esforço individual é insuficiente para mudar a situação, mas não é assim, né? A situação muda porque é um conjunto de iniciativas de diversos setores e pessoas, né? E a gente nunca sabe quando é que isso daí vai se transformar num movimento geral. Passa para Passa para o próximo. Tem um monte de perguntas aqui. Quantas? Uma, duas. Tem mais alguma? Em relação a esse conjunto de pessoas para se mobilizar, vem para cá, né, a favor da soltura do Lula, como é que se pode fazer isso? Tem que ser rápido? Olha... Se todo mundo se juntar, mas como assim? Rápido nunca não é uma opção que a gente pode escolher. Pode ser que seja rápido, mas como é que a gente vai saber, né? O que eu acho que vai acontecer é o seguinte, né? Então, tem um prognóstico, temos que ter uma avaliação de tendências. Então, por exemplo, tem gente que fala assim, eu vi uma matéria de um jornalista de esquerda que falou, a campanha do Lula não mobiliza ninguém. Essa é bobagem. Mobiliza muita gente agora, mas ela não ganha corpo porque o PT é muito paralisado. Mas eu acho inevitável que se transforme numa grande campanha. Só que não dá para a gente fazer com que o movimento aconteça como se nós estivéssemos regendo uma orquestra. Então, a gente levanta o braço, todo mundo toca. Não acontece assim. Você tem que ir trabalhando, né? Tem que ir medindo a evolução dos esforços. Num dado momento, isso se transforma numa grande mobilização. Né? O que nós temos que decidir, cada pessoa deve decidir, quando está fazendo uma política consciente,
é se isso daí tem essa perspectiva, tem esse futuro, ou não. Isso aí tem futuro ou não tem futuro? Eu acho que a luta pela liberdade do Lula tem futuro. Ele é uma pessoa que estava para ganhar a eleição, ele tem aí brincando, sei lá, 60 ou mais milhões de eleitores. Como é que a campanha pela liberdade dele não vai ter futuro? O que está acontecendo é que isso aqui, por algum motivo, ou por vários motivos, o negócio está meio empacado, porque não é, né? Nós, por exemplo, não estamos fazendo a campanha pela liberdade do Lula, nós estamos fazendo atividades de rua, e um monte de gente a favor. Aí, será que isso daí vai levantar o movimento? Não sei, mas nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando nesse terreno e em outros, fazendo propostas de manifestações e tudo mais. Então, quer dizer, a gente não pode ser assim imediatista, vai acontecer agora. É como o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele tem um problema sério para resolver, muito sério, que é a crise capitalista. Né? Nesse momento aqui, se a gente for fazer um prognóstico, eu diria que nós estamos aí muito perto de ter uma crise geral do capitalismo, e essa crise, se ela explodir, é uma situação complicada para impedir que ela exploda, e é mais complicado ainda conter a crise, conter num sentido muito relativo, né? Porque a crise de 2008, os bancos centrais dos países desenvolvidos gastaram mais de $1 trilhão para conter a crise. Não, gastaram praticamente quase o PIB dos Estados Unidos para conter a crise. Bom, a segunda dose disso daí não vai ser igual. Não existe um saco sem fundo de dinheiro para conter essa crise. Então, quer dizer, o Bolsonaro depende muito disso daí. Se a situação não melhorar, e até o momento não parece que vai melhorar, o governo dele não vai chegar no final. Ou eles vão transformar isso aí primeiro e depois vai cair também, porque a ditadura precisa de condições para permanecer muito tempo, não é tão simples assim. Então, eu penso que o que aparece assim à primeira vista é um grande enfrentamento de forças no Brasil e no mundo, não é só no Brasil, não. Você vê, na Argentina colocaram o Macri, foi um fracasso espantoso, né? Ele colocou em prática a mesma política do Bolsonaro, o país está arrasado e ele está lá, a burguesia está fazendo o maior esforço para ver o que faz na eleição que está periclitando. É que a oposição, quem ajuda muito é a oposição, né? Quem ajuda os malvados são os bonzinhos. Os bonzinhos vão lá sempre salvar os malvados, né? É um filme de faroeste ao contrário, né? Em vez do xerife perseguir o bandido, o xerife ajuda o bandido, né? Infelizmente, você vê que a chapa da Cristina Kirchner, ela lançou como cabeça de chapa um direitista, lá é um acordo com a burguesia que favorece a derrota dela, inclusive. É tipo uma operação Haddad, né? Põe o Haddad aí que ele ganha, vai... Aí, onde é que nós estamos agora, depois dessa operação maravilhosa? Oi. Não sei, não é minha pergunta, mas um pedido. Você poderia mandar um recado para os companheiros que vão se reunir, os coletivos internacionais em breve também? Tem o encontro da fibra, né? Isso, parece que você participou de um já. E, inclusive, tem companheiros que estão participando da nossa conferência internacional aqui via Zoom, que estarão lá. Uhum. E, não sei, você poderia falar um pouco, porque também tem esse risco
de quando a gente participa de um coletivo e muitos partidos com pontos de vista políticos diferentes, parece que a gente gasta muita energia para nada, tem a impressão. O pessoal costuma ficar brigando por bobagem, né? Isso aí é tradicional. Em parte é o caráter pequeno burguês de classe média do movimento, em parte é imaturidade política também, né? Não, mas eu acho que no caso eles vão brigar, né? Pelo que eu vi no primeiro encontro, isso aí não vai ter jeito. Mas eu acho que a situação agora ela é mais tranquila, porque acho que o grande divisor de águas que gera uma situação de conflito no Brasil é o fora Bolsonaro. Mas fora Bolsonaro é uma palavra de ordem para o Brasil. Na Europa ela não faz sentido, porque ela é dirigida a quem? Aqui o Bolsonaro tem que ser denunciado. A gente tem que denunciar o Bolsonaro, se a campanha for dirigida aos europeus, né? Porque eu acho que um dos objetivos Tem sentido como combate ao fascismo. Como luta contra a direita e tal, eu acho que isso daí há um consenso nesse sentido. De que o Bolsonaro é extrema-direita e tudo. Amazônia, toda a destruição do Bolsonaro, tudo mais. Então, quer dizer, o trabalho principal seria essa denúncia do Bolsonaro. Lógico, nós falamos fora Bolsonaro, vamos falar aqui também. Mas não é nesse caso aqui, não é uma divergência fundamental. Porque você pode se unificar com qualquer um que esteja disposto a denunciar o governo Bolsonaro como sendo um governo contra o país. E é isso que todo mundo, no final das contas, todo mundo faz isso daí, de um jeito ou de outro, né? Mesmo os que no Brasil são contra o fora Bolsonaro. Bom, e a liberdade do Lula. Aí haverá divergência, porque sempre tem um setor da esquerda que acha que não se deve lutar pela liberdade do Lula, que é um erro político extraordinário, colossal. Mas eu acho também que esses setores que não são favoráveis a lutar pela liberdade do Lula não são significativos, não sei, né? Aí eu acho que não daria, no caso, para abrir mão para uma ação conjunta da liberdade do Lula. Não dá para abrir mão disso daí. Isso aí seria uma capitulação total diante do golpe de Estado, da fraude eleitoral e tal. Eu acho que teria que levar esse programa, né? Nós, por exemplo, se nós vamos participar do encontro, vamos brigar por causa do fora Bolsonaro. Então vamos falar que nós somos a favor do fora Bolsonaro no Brasil, mas aqui na Europa a tarefa principal é denunciar o governo Bolsonaro no estrangeiro, né? Uma campanha para Mas antes de chegar aí, vamos supor, para um sindicalista, um trabalhador alemão e falar fora Bolsonaro, ele não vai agir nisso, né? A gente deixa claro que essa é a nossa posição para o Brasil, é que não queremos acabar com o governo, que eu acho que na Europa é vista com muita simpatia, porque o Bolsonaro é uma espécie de extrema-direita aterrorizante, assim. O pessoal gostaria de ver ele cair. Essa semana eu fui no médico, de vez em quando eu deparo assim, com pessoas ali no centro de Chapecó, que tem um amigo que ele é bem assim, muito conhecido, né? Uma figura bem popular em Chapecó. Aí eu estou passeando assim com ele, aí o pessoal, essa aqui é brasileira, mas o que foi que vocês fizeram com o seu país? Nós nada. Eu fui do médico agora, no meu oculista, né, agora, quinta-feira, aí ele, poxa, como é que está o Brasil? Como é que vocês fizeram isso, essa maldade no Brasil? Eu não fiz nada. Não, nós somos vítimas disso daí. O povo brasileiro todo é vítima. Sabe? Então, todo mundo está aqui fora e o pessoal está vendo realmente que o Bolsonaro é a pior coisa para nós brasileiros, né? E para o mundo, né? E para o mundo, porque ele está... Ontem eu falo de meu neto, vovó, tu está sabendo, vovó, o que foi que aconteceu? O Bolsonaro já vendeu a Amazônia há 5 anos.
Mas tem duas coisas que não é culpa da vítima. Uma é estupro e a outra é Bolsonaro no poder. Mas isso foi um estupro. Aí é que está o negócio. Né? Não foi com o consentimento do povo, foi estupro mesmo. Isso daí aí mostra que a pobreza da política da esquerda. Né? Você imagina você chegar aqui então você fala assim, nossa, o que o povo brasileiro fez? Na verdade, votaram. Não, o povo brasileiro é vítima. Foi uma fraude, foi um golpe, foi um estupro contra o país. Você acha que o povo vai votar num débil mental desse daí? Lógico que não. Mas será que essa reação das pessoas na Europa com respeito ao Bolsonaro é porque ele é uma caricatura, né, da extrema-direita? E geralmente aqui na Europa, por exemplo, na Áustria, que tínhamos um vice-chanceler de um partido de extrema-direita, mas era uma extrema-direita muito mais palatável, né? Tipo, de vez em quando saía alguma coisa que ele falava antissemita, alguma coisa assim, mas ele é apresentável como uma pessoa muito ponderada, não sei o quê, e tanto Bolsonaro como Trump, né, eu acho que eles têm essa característica muito de caricatura, né? E, talvez desvie um pouco o foco do conteúdo político. Eu acho que o que assusta todo mundo é o escancaramento da extrema-direita, porque o Bolsonaro é escancarado. Tinha que matar 30 mil pessoas, eu sou a favor da tortura. Não tem nenhum político europeu que fala desse jeito. Mesmo os mais radicais. Mas aí é que está, não é uma caricatura, ele é um pioneiro. É um pioneiro, ele é sincero. Ele está falando aquilo que o Vox gostaria de falar, que a extrema-direita, na maioria dos países do norte, que o Salvini gostaria de falar. Sincero. Ele é sincero, ele é aberto. Né? Então a extrema-direita olha e fala assim, Bolsonaro e tal. No fundo, eles estão fazendo propaganda, através do Bolsonaro, de uma política que eles ainda não têm a ousadia de colocar abertamente. O Rui... Eu não sei, eu estava aqui pensando e parece que eu queria fazer assim, uma coisa tipo de um grupo, né? Eu sempre achei que um movimento muito organizado, o Brasil era o MST. Assim, tinha todos os lugares, assim, não só plantando, mas tinha escolas, tinha, enfim, formação política e formação profissional, talvez, né? E eu imaginei que seria uma força de resistência em tudo que veio acontecendo até agora. Mas, por exemplo, o DS sobe em Goiânia, né, toma conta do governo, matam quase que semanalmente, né, ou índios ou sem terras, né, assassinam muito mais, quase como na época da ditadura, assim, abertamente, vão lá e eu acho que eu construí um mito em cima do MST. Ou eu não entendo por que não há nenhuma reação do STED. Mesmo na época do Rainha, que ainda tinha algumas coisas lá no Paranapanema, existia um certo movimento, uma certa reação. Eu não vejo uma gota de reação. Um movimento organizado. Esse é um problema mesmo. O MST é um movimento que tem muita gente combativa. Né? Nós temos relações aí com elementos de base do MST e outro movimento pela terra do Rainha não está mais no MST, não. Ele tem um outro movimento. Nós temos boas relações com todo esse pessoal, na base, né, em geral. Não a direção do MST, não temos uma relação muito boa, embora nós estejamos juntos na Frente Brasil Popular. Eu acho, primeiro, nós temos dois problemas. Primeiro, a orientação política geral do MST é muito parecida com a do PT. Então, querem se chocar com o governo e tudo mais.
E segundo, tem um problema que é o seguinte, o MST ele é duas coisas diferentes. Ele é um movimento de luta pela terra, mas ele tem uma boa parcela de setores que estão assentados há muito tempo, que também são parte do MST. E esses setores aí, eles dependem, numa certa medida, em determinados lugares, do financiamento estatal. Né? E eu acho que isso daí contém um pouco a combatividade do movimento. De um ponto de vista geral, o trabalhador sem terra, tem muita gente despolitizada, tem também muita gente politizada, é um movimento heterogêneo, mas eles são combativos. Né? Teve esse famoso caso lá do ministro do Meio Ambiente, que o ministro foi para cima, nós estávamos nós e o MST lá na Bahia. Né? Aí o pessoal virou bicho. A tendência da base do MST em vários lugares é muito combativa. Agora, a política da direção é a mesma política do resto da esquerda, esse que é o problema. Aí não tem jeito, tem que... Em tudo é um problema, né? Você procurar se relacionar, encontrar o caminho, né? Não dá simplesmente para a gente se chocar com o MST, tem que procurar estabelecer uma relação produtiva com a base, inclusive com a direção também, porque nós sabemos que os integrantes da MST não vão abandonar a sua direção assim, sem mais nem menos. Né? Seria até uma infantilidade pedir isso daí. Então tem que ter uma certa paciência. Mas onde é possível, né, e onde existe uma tendência combativa, a gente procura agir junto com a MST. Eu acho que é um movimento importante, ele é muito grande, né? E precisa desenvolver essa combatividade. É tudo um problema de experiência política também da base, tudo. Na realidade, né, e isso aqui é uma coisa que eu acho que tem que ser enfatizada, nós temos feito um esforço muito grande para procurar unificar um movimento de luta contra os golpistas. Trabalhar junto com os setores do PT, né? Às vezes você tem que puxar a faca porque o negócio fica muito escancaradamente direitista. Essas declarações do Haddad e tudo. Mas a gente procura trabalhar junto com eles, né? Nós fizemos recentemente uma reunião com a Gleice Hoffmann. Não é que a Gleice Hoffmann não tenha nada a ver com o PCO. Né? Ela é do PT e tal. Nós já tivemos muito atrito com ela pelo movimento sindical, com o marido dela, o Paulo Bernardo. Fizemos muita crítica a ela e o Paulo Bernardo. Agora, você precisa procurar unificar esse movimento, que é um negócio muito complicado. Mas, complicado ou não, minha opinião, nós temos progredido muito. Quem viu a situação que existia na esquerda brasileira antes do golpe e vê a situação agora, a evolução é muito palpável. Antes do golpe, o pessoal estava atordoado, estava na maior ilusão com a democracia e tal. Quem despertou essa polarização enorme que tem no Brasil foi a direita. A direita foi lá e deu um soco na cara do movimento popular, e isso aí fez com que um monte de gente, né, percebesse o que estava acontecendo, começasse a evoluir para posições combativas. Nós temos que dar continuidade a esse processo, é isso que eu acho. Eu acho que o MST é uma parte importante disso daí, só que é complicado, não é simples. A gente volta para cá, que tem algumas da internet. Bom, companheiros, se tiver mais alguma pergunta, vocês dão um aviso pra gente. Não ficou muito claro pra mim se é a última coisa que o João falou. Se tem mais alguma coisinha, mas de qualquer maneira eu vou ler aqui mais superchats, o pessoal que mandou pra gente. Agradecer então, vamos lá. A gente tem muito superchat aqui.
A hora tá bem avançada, então eu vou procurar ser rápido. Vamos lá. Patrícia Viana manda um superchat, ela diz o seguinte, ó. Excelente análise... Ah, não, essa aqui já foi, desculpa. Tem um superchat aqui do Pablo Henrique, que eu fiquei de ler da última vez que eu falei, que era o seguinte. COTV entrevista Lula. Rui, o PCO tem interesse na entrevista? Quais as dificuldades? Glaze pode ajudar? PCO pode levar perguntas e ganhar audiência. Também tem o superchat do Gilson Mesaroba, que fala a mesma coisa. Quando a COTV e o DCO vão entrevistar o Lula, já agendaram? Aí mais um superchat da Patrícia Viana. E tem mais aqui, mais alguém que falou a mesma coisa aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais uma pessoa. Bom, acho que foi isso. Tinha mais um companheiro, acho, falando também sobre entrevistar o Lula, daí eu vou passar então pro companheiro Rui para ele falar. Tem uma campanha aí pra gente entrevistar o Lula em vários chats aí dos programas. Não, eu acho que não. O pessoal atribui a isso aí uma importância. O Lula está sendo entrevistado por uma quantidade de órgãos aí, ele fala o que ele quer. Ele, em primeiro lugar, não precisa do PCO. Até porque nós repercutimos as opiniões do Lula, a situação, o tempo todo. Né? Eu tenho dúvida de que isso daí seria uma coisa produtiva. Porque, como é que seria essa entrevista com o Lula? Nós vamos elogiar o Lula, nós vamos criticar o Lula, o que nós vamos fazer? Então, eu acho que a gente deve procurar escapar dessas contradições, a não ser que houvesse um motivo importante para fazer isso daí. Se a entrevista com o Lula fosse alguma coisa de politicamente decisivo, vamos lá e procurar entrevistar o Lula. Agora, também, veja, nós temos procurado, no caso do Lula, nós mantemos contato com gente do PT, a gente se informa sobre a situação do Lula, tudo. Ele nos mandou aí um reconhecimento da defesa que nós fazemos dele, tudo normal. Agora, eu não sei, PCO e Lula têm uma história complicada do ponto de vista ideológico. Eu não sei se a gente deve criar aí. Nós tentamos evitar de criar para o Lula, em todos os momentos, um constrangimento também. Quer dizer, nós vamos lá e nós fazemos uma entrevista que seria entrevista igual a do Intercept. Qual que é o sentido? Vai levantar uma série de questões cabeludas para o Lula responder. Para que nós vamos fazer isso aí? Então, a gente teria que ter alguma coisa que fosse mais definida em termos de política para fazer essa entrevista. Né? Senão, acaba que o propósito que é bem intencionado, entrevistar o Lula e tudo mais, acaba sendo um tiro que sai pela culatra. Né? Nós não queremos lá entrevistar o Lula, criar uma saia justa. Também não vamos lá para fazer uma entrevista também água com açúcar, perguntar o que todo mundo está perguntando para ele, que não faz muito sentido. Uma coisa que o pessoal tem que lembrar é o seguinte: o nosso tratamento do caso Lula, ele está sob a luz do fato de que o Lula está na cadeia. Você não trata uma pessoa que está na cadeia da mesma maneira que você trata uma pessoa que está na atividade política normal. Né? Por exemplo, o Lula fez declarações nas várias entrevistas com as quais nós não concordamos. Mas não é uma prioridade nossa salientar essas divergências. O homem está preso, nós queremos tirar ele da cadeia. Se houver necessidade de um esclarecimento fundamental, nós faremos. Mas não é o nosso objetivo fazer esse tipo de coisa. Né? Agora, você vê, o Haddad, por exemplo, não está na cadeia, também o Haddad tem uma política diferente da do Lula, nós criticamos livremente. Né? Nós podemos criticar qualquer um, a hora que a gente quiser, sobre o que a gente quiser, mas nós temos que levar em consideração a realidade. E a realidade é que o Lula está preso. Né? Então, qualquer coisa que possa parecer que seja contrário à luta
pela libertação dele, nós vamos evitar, né? Nós só abriríamos alguma discussão se fosse uma questão muito essencial. Senão, não. Aí alguém vai falar, mas isso aí não causa confusão? O pessoal pensa que vocês, o Lula, pensa a mesma coisa. O mundo nunca foi perfeito, né? Você tem que escolher as melhores opções. A opção, a prova de bala é difícil. Só para não dizer que ela não existe de jeito nenhum. Depois tudo pode ser corrigido, tem outras oportunidades de levantar outras questões. No momento, a nossa prioridade é lutar pela liberdade do Lula. E não só, e pelos direitos políticos dele também. Porque tem gente que luta pela liberdade do Lula, mas não quer saber dos direitos políticos dele. Não tem gente que fala que ele deveria ficar em casa com a tornozeleira eletrônica. Nós não somos favoráveis a isso. Nós queremos Lula, a anulação de todos os processos contra ele. Bom, companheiros, acho que tem mais uma pergunta lá ainda, mas eu vou ler mais alguns superchats aqui. A gente está com o horário bem avançado, já são quase 20 para as 3. Infelizmente eu não vou conseguir fazer todas as perguntas, mas eu vou ler todos os superchats para que a gente consiga pelo menos agradecer e destacar aí a contribuição do pessoal. Bom, vamos lá. Temos aqui o superchat do Antônio Cláudio Vitoriano, que pergunta sobre o Irã. Diante das agressões dos Estados Unidos contra o Irã, você acredita numa guerra ou acha que o imperialismo não será tão ousado? Raquel Araújo, por que o Intercept, que é financiado por um grande capitalista, revela bastidores da Lava Jato? O Carlos Santos, sou do tempo em que comunista morria na tortura, para não delatar. Manuela, já na primeira ameaça, se ofereceu para entregar à polícia o telefone com todas as suas conversas, pondo em risco um monte de gente. Assim não dá. Aqui o superchat também do Conde Drácula. Rui, qual transparência internacional está metida nas denúncias da Vaza Jato de desestabilizar Venezuela com apoio do FHC, agora dos bancos? Rodrigo Pedro, como o Rui vê a notícia da intermediação da Manuela Dávila na entrega das informações ao Intercept? Mais uma sobre a Manuela, inclusive já foi respondida essa. Agradecer também a Priscila Menezes, que mandou um super sticker aqui, cachorro, balançando os quadris, dizendo obrigado. Adriana Machado, parabéns Causa Operária TV, esperamos o Rui em Nova York. Gostaria de saber como o Rui vê o crescimento do socialismo nos Estados Unidos e também suas opiniões sobre as manifestações em Porto Rico. Carlos Augusto, como o Foro de São Paulo pôde contribuir para a luta? Muito obrigado também pelo superchat. Ingrid Mariana mandou super sticker, cachorro vestindo samurai e com a bandeira número 1. O novo membro do canal, Juninho Cândido, seja bem-vindo, muito obrigado. Marcos Aristides, que dá uma ajuda aqui pra gente, falando que a transmissão tá instável, obrigado. A gente, inclusive, esqueceu de avisar, como a gente tá nessa situação aí que o companheiro Rui tá lá na Europa, a internet, ela oscila um pouco mesmo. Espero que tenha dado para acompanhar a análise. Mark Davis também, esquerda deveria se unir e acordar com o centro. Muito obrigado pelo superchat, e também superchat do Luca Fora Bolsonaro, muito obrigado. E Maria Ângela Biducci mandou um super sticker, limão pulando de emoção com o coração batendo para fora do peito. É isso, eu queria passar a palavra lá para a Europa, porque eu acho que tem mais uma pergunta, para a gente poder aí sim encerrar o programa. Perguntar até que ponto se pode caracterizar o governo Bolsonaro, não como, pessoalmente, que tem um caráter fascista, mas como um governo tipo fascista, e até que ponto a liberdade do Lula e o fora Bolsonaro
significam fechar as portas do Brasil para o fascismo e também fechar as portas da Europa para o fascismo. Bom, o Henrique colocou uma série de coisas. Aqui eu vou destacar 3 perguntas que me pareceram que são perguntas mesmo. A primeira, uma daqui, 2 da internet. Primeiro, sobre o Irã. Eu acho que é bem possível a guerra contra o Irã, né? É uma coisa complicada de se fazer, mas o imperialismo, é da natureza do imperialismo essas aventuras políticas. Tudo reside aí num cálculo, e muitas vezes o cálculo escapa da nossa percepção, né? As pessoas, os dirigentes do imperialismo, eles têm muitas vezes uma concepção muito aventureira da política, em função, seja de necessidades que eles têm, seja da possibilidade de ganho. Veja-se a invasão do Iraque, né? Provavelmente o balanço do imperialismo é que a invasão do Iraque acabou sendo uma coisa positiva, apesar de toda a crise e o caos que aconteceu no Iraque. O país está praticamente destruído, né? Foi anulado como um fator político no Oriente Médio, e apesar de tudo, da crise, da desestabilização de vários países e tal, eles conseguiram alguns objetivos, como, por exemplo, anular o governo Saddam Hussein. Então, eu não acho que é descartável, né? Agora, uma guerra dos Estados Unidos com o Irã teria aí consequências muito fortes na política e principalmente na economia mundial, né? Os economistas preveem que, se essa guerra acontecer, ou simplesmente se o conflito atual recrudescer, isso pode levar a uma situação como aconteceu em 1974, né, com a crise do petróleo. Isso daí, aliado a outros fatores econômicos, as tendências de guerra comercial com a China e tudo mais, isso aí é muito grave. Inclusive, eu vi economistas que assinalaram que esses podem ser os fatores que vão deflagrar a crise capitalista, a nova onda de crise capitalista, né? Que é sempre bom lembrar, viria sobre a base de uma crise que nunca foi superada, que é a crise de 2008, o que mostra a gravidade da situação capitalista em geral, né? Bom, sobre a questão do Intercept, a gente já falou várias vezes, né? As denúncias surgem das contradições internas da burguesia, só vou reafirmar isso daí, né? Veja que o suposto hacker acabou sendo filiado ao DEM, né? O Sérgio Moro falou que ele achava que quem tinha promovido aí o hackeamento era alguém que estava ameaçado pela Lava Jato. Eu acho que é um pouco mais complicado do que isso, não acho que é alguém, nada, acho que existe toda uma luta política, e o vazamento aí é resultado dessa luta política. É um efeito da luta política que está se travando aí entre a Lava Jato e outros setores da burguesia. Sobre a esquerda se unificar com os setores da burguesia, do centrão e tal, acho que isso daí é uma política suicida, né? Não faz sentido nenhum. Tudo bem que inventaram aí que não é mais esquerda e direita, sei lá, civilização e barbárie. Esse é um lero-lero, um papo furado, uma conversa fiada. Não tem nada disso. O mundo não... As coordenadas da política mundial, elas não desaparecem porque o Bolsonaro foi eleito presidente. Só faltava isso, né? Você elege o Bolsonaro presidente, nem com a chegada do Hitler ao poder, as coordenadas fundamentais da política mundial e da luta de classes se alteraram dessa maneira, que não desapareceu a esquerda e a direita. Pelo contrário, na verdade, se intensifica tudo, né? Então, eu acho que é suicídio político isso daí. A aliança com o PSDB que foi cogitada,
esse namoro aí da esquerda com a Rede Globo, né? Agora toda a esquerda está indo na Rede Globo para dar entrevista lá, apoia a Miriam Leitão. Isso tudo é um barco furadíssimo, não vai dar resultado nenhum para ninguém. E, na minha opinião, é simplesmente você ir se afundando numa situação cada vez mais crítica que nós temos no Brasil. Bom, finalmente, eu esqueci a sua pergunta. Até que ponto pode caracterizar o governo Bolsonaro? Como fascista. Não, o problema é o seguinte, como entender a situação? Né? A maioria das pessoas tende a pensar assim, na Alemanha existia não sei que processo político, aí o Hitler deu uma espécie de golpe de Estado, chegou ao poder e tomou conta do país. Não foi assim, né? E menos ainda foi assim no primeiro caso de fascismo, que eu acho que é muito mais importante do que a Alemanha para nós, que foi o caso Mussolini. O Mussolini chegou ao poder, ninguém falou que era uma monstruosidade, nada disso. Agiram como estão agindo com o Bolsonaro. Né? Por exemplo, para que o Mussolini consolidasse a ditadura, foram necessários mais de 4 anos de governo. Ele foi consolidando a sua ditadura gradualmente. Muita gente não sabe disso. Né? Mas, para a gente fazer uma análise política, nós temos que seguir determinados fatos históricos que mostram o caminho percorrido, para entender como é que funciona. Senão, nós estamos tirando a análise política da nossa própria cabeça, que é meio absurdo. A análise tem que ser baseada em exemplos, em acontecimentos e tudo mais. O Partido Socialista Italiano, por exemplo, quando Mussolini chegou ao poder, ele continuou a fazer aquela oposiçãozinha eleitoral dele de sempre. Né? E um fato que eu acho que é muito significativo na história do fascismo italiano é que eles começaram a fazer essa oposição, né? E um dos deputados da ala direita do Partido Socialista Italiano, Giacomo Matteotti, ele, quando teve a eleição, como ele logicamente era um deputado, e deputado só se preocupa com a eleição, ele não se preocupou tanto com o golpe de Estado que o Mussolini deu em 1922, né, com a marcha sobre Roma. Mas quando o Mussolini fraudou a eleição escandalosamente, aí o sangue subiu para ele. Ele era deputado, né? Aí ele começou a denunciar vigorosamente a fraude eleitoral, porque, logicamente, ele achou que era uma coisa que merecia ser denunciada, a fraude eleitoral. Finalmente tem que respeitar as eleições, já não é? Aí um grupo de capangas do Mussolini, de camisas negras, sequestrou o homem, no dia que ele estava saindo de casa, indo para o parlamento, e a intenção deles, inicialmente, era dar uma surra no deputado, que eles eram um método comum dos fascistas naquela época. Espancar pessoas. Inclusive, muita gente depois morreu das consequências desses espancamentos, né? Mas não queriam matar ele de imediato. Mas ele reagiu e mataram ele. Aí abriu-se uma crise total. Porque também o povo tem suas ilusões nos deputados. Matou um deputado, tinham matado tanto sindicalista, tanto trabalhador, né? Aí, quando mataram um deputado do Parlamento Nacional, a crise explodiu. Lógico que o governo Mussolini estava que nem o Bolsonaro, assim, mal visto, pessoal. Quando chega no governo, muita coisa se esclarece. Aí a oposição fez uma coisa que deve ser lembrada para o Brasil. Eles se retiraram do Congresso e ficaram fazendo um inferninho parlamentar em outro lugar, fazendo discurso e tal, essas coisas típicas de parlamentar. Naquela época não existia o cartazinho, né? Senão eles estariam com o cartazinho lá e tal. Aí ficaram fazendo inferninho, mas nunca chamaram a população a sair na rua e derrubar o governo Mussolini. Eles não tiveram coragem de fazer isso aí. Aí a crise passou. Quando o Mussolini sentiu que a onda tinha... Não é que a população tinha aprovado o assassinato do homem, mas tinha aquela ira
tinha diminuído, ele chegou e falou, não, assumo responsabilidade moral por tudo que aconteceu e tal, fechou o regime e começou a implantar uma ditadura mais séria. Demorou quase 4 anos para acontecer isso daí, com crise no meio. No Brasil, a esquerda, eles estão na mesma política, né? O Mussolini, todo mundo sabia que ele era fascista porque o nome do movimento dele era fascismo. Mas se ele se chamasse, sei lá, Partido Democrático Italiano, que eles tiveram a ideia de dar um nome desse para o partido, o pessoal nem teria percebido que o fascismo chegou ao poder. Aqui com o Bolsonaro acontece a mesma coisa. As Forças Armadas, elas pegaram o STF pela garganta. Veja o que eles estão fazendo em todos os lugares. Eles estão, né, procurando impor uma ditadura. É uma coisa óbvia isso daí. E a oposição, né, com esse cretinismo todo, né, como dizia Marx, cretinismo eleitoral e parlamentar, eles ficam aí esperando que tudo vai dar certo sem fazer nada. Então, eu diria o seguinte, que da mesma maneira que o governo Mussolini poderia ter terminado numa rebelião popular também, derrubado o governo, aí nunca ninguém teria ouvido falar do fascismo italiano como uma coisa importante, o Bolsonaro pode ser derrubado, mas ele também pode consolidar o governo e estabelecer uma ditadura, porque ele é um fascista. Provavelmente não tão capaz quanto o Mussolini, que era um político mais habilidoso do que ele, mas também era grotesco, né? Não vamos imaginar que o Mussolini fosse nenhum grande intelectual e gentleman. Ele era uma figura grotesca, mas bastante habilidoso. Ele foi com cuidado, foi indo, mas o Bolsonaro também ele tá tateando, né? Ele empurra uma coisa, não dá certo, ele vai, ele joga para a torcida dele. Eu acho que o principal problema é que a oposição está esperando ajuda divina. Estão esperando que o dedo de Deus tire o Bolsonaro do poder. Não vai acontecer. Ou a gente tira ele do poder, ou a coisa não dá para dizer que vai ficar necessariamente preta logo, mas que pode ficar muito ruim, e é muito provável, né? Não há dúvida nenhuma. Eu diria, inclusive, que a esquerda brasileira, nesse momento, está brincando com fogo. Aí, como todo mundo fala, né, quem brinca com fogo acaba se queimando. Nesse momento, nós estamos fazendo uma advertência, tal, discutindo o problema, que é para haver uma consciência, ver se a gente reverte esse movimento de paralisia. Mas a realidade é essa daí. O Bolsonaro é uma ameaça. E é a ameaça de uma ditadura. Está cheio de militares, ele atua antidemocraticamente. Você vê o Moro. Se a situação fosse favorável, o Moro esfolava esse Greenwald. Ele está contido porque ele tem medo da reação, só isso. Quem que não vê isso aí? Precisa trazer o Lenin aqui para falar isso aí para o povo? Não, todo mundo está vendo. Eles estão contidos, porque eles têm medo, mas a hora que eles sentem, cada vez que eles sentem que o pessoal abre um espaço, eles ocupam esse espaço. E eles estão fazendo isso, e eles têm um plano e eles estão indo. E os outros não têm plano nenhum, eles estão perdidos como o Partido Socialista Italiano, o Partido Comunista Italiano na época do Mussolini, os dois estavam perdidos, né? Como o Partido Socialista Alemão, na época do Hitler, o Partido Comunista Alemão, então, nem falar, esse não estava perdido, estava louco. Né? O Partido Comunista Alemão é que nem o PSTU brasileiro, só que grande, né? O PSTU é um louco pequeno, louco de aldeia, né? Esse aqui não, era uma loucura organizada, de mais de 1 milhão de pessoas e tal. Política. A política é um assunto sério. Sério e mais perigoso. As coisas que acontecem muita gente fala, né? Eu não me interesso por política. A política define a vida de todo mundo, pode acabar com a vida de muita gente. Provoca situações catastróficas. Não é para brincar.
Você tem que levar a sério a coisa. Agora, não dá para obrigar ninguém a ser sério, né? Mas eu acho que a comparação com Mussolini, embora a situação não seja idêntica, não é isso que eu estou dizendo, ela é válida. E a relação entre combater o fascismo no Brasil? Qual os efeitos do fascismo na Europa? Bom, o Brasil é um país, diferentemente do que o Brasil era na época que teve um governo fascista, que foi o governo Getúlio Vargas, depois de 1937, Estado Novo. O Brasil é um país importante, porém, é um país da periferia do mundo, não é um país central. Né? Não quer dizer que uma derrota do fascismo no Brasil não tenha uma repercussão forte em vários países, assim como a vitória do Bolsonaro teve uma repercussão grande. Mas a coisa vai ser decidida nos Estados Unidos, no Japão e na Europa. Né? O caso mais problemático no momento, que a gente tem que acompanhar, onde a burguesia está numa situação complicada, é a Itália. Você vê o caso da Itália, ele é interessante. Bom, não é por acaso que é a Itália, né? O caso da Itália é interessante pelo seguinte: a burguesia aplicou uma política suicida. Né? Os partidos de direita, a esquerda do Partido Democrático, né, que é uma esquerda completamente controlada pelos banqueiros e tudo mais, eles aplicaram uma política de austeridade, levaram o país a uma crise e a situação italiana é uma situação muito grave. Aí o que acontece? Isso daí deu lugar ao crescimento da extrema-direita, que, como a gente sabe, a burguesia sempre dá uma margem para o crescimento da extrema-direita. Nós temos que entender que a Liga, que antigamente era a Liga Lombarda, depois virou Liga do Norte e tudo mais, está aí há muito tempo. Eles não apareceram agora. Eles fizeram parte com outro líder, um cara chamado Bossi, na época do governo do Berlusconi. Eles faziam parte do governo. Né? Bom, aí veio o Salvini, o líder novo e tal. Eles foram alimentando, o Berlusconi ficou para trás, foi completamente liquidado pela crise. Né? O Partido Democrático foi liquidado pela crise, e aí apareceram dois partidos para ocupar o espaço político, que é o Movimento Cinco Estrelas, dirigido por um palhaço lá, o Beppe Grillo, e um monte de gente oportunista que fala que é democrático, tal, super demagógica, e o próprio Salvini. Eles foram sendo alimentados pela burguesia aí. Bom, aí, no meio dessa crise, os dois partidos ganharam a eleição. O Salvini ficou em segundo lugar. O Movimento Cinco Estrelas é que foi majoritário. Aí a burguesia olhou e falou assim, bom, vamos controlar essa moçada, porque a burguesia tem esse talento, né? O talento da burguesia, o que é? Controlar o governo. Por isso que eles falam de botar o Bolsonaro na linha. Não necessariamente eles estão no governo, mas eles controlam todos os governos. O problema é que a extrema-direita, ela é uma força, nesse sentido, diferente da esquerda. Você vê, o PT foi no governo, respeitou as regras, a Polícia Federal era independente, colocou o Tasso Gereissati e o Zé Eduardo Cardoso como ministro da Justiça, e papapá. Então o PT foi super amigável com a burguesia. Mas a extrema-direita não é assim. A extrema-direita é uma força predatória. Ela sabe que ela está subindo porque os outros estão caindo. Eles têm consciência disso. E eles são mais ávidos de poder político do que a esquerda, que é super moderada. Então, o que acontece? A burguesia falou, vamos... Isso sempre é meio que um cenário habitual. A burguesia fala, vamos controlar esses idiotas. Mussolini, Hitler. Mas chega uma hora que eles não controlam mais nada. Eles são obrigados a entregar a rapadura para eles, entendeu? Sempre acontece assim. A burguesia olhava para o Hitler e falava assim, isso aqui é um capial.
é um caboclo, um maluco, histérico e tal. Nós sempre vamos controlar esse cidadão. Chegou uma hora que eles já não controlavam mais, tiveram que ceder todo o poder para ele. Inclusive a ditadura, porque a situação escapou de controle. Mussolini era a mesma coisa. A burguesia considerava que Mussolini era uma pessoa facilmente controlável, né? Então, eles falaram assim, vamos controlar o Salvini dentro do governo, eles até são minoria. Só que acontece o seguinte, o Salvini comeu o movimento 5 estrelas e os independentes dentro do governo pela beirada, porque a situação favorece ele. Então, ele apareceu durante todo esse período, quem acompanha a política italiana pode ver isso com muita facilidade, como se ele fosse o chefe do governo. Atua com muita desenvoltura, e vai, faz, e propõe, ataca, e discursa, né, toma iniciativas. E aí o que aconteceu? Quando vieram as eleições parlamentares europeias, inverteu-se a situação dentro do governo. O Salvini ganhou a eleição, no momento 5 estrelas perdeu o voto. Sem que o Partido Democrático tenha crescido e sem que o Partido Berlusconi tenha saído da lama. Aí a burguesia olhou e falou, nossa, estamos perdendo o controle da situação. Aí arrumaram um escândalo contra o Salvini, falando que ele recebeu dinheiro do Putin. Que é o que é, né? Famosa luta contra a corrupção. Sempre tem a luta contra a corrupção. Quem gosta uma coisa que o pessoal não entendeu, Marcelo Freixo precisaria explicar para ele, é o seguinte, quem gosta mesmo da luta contra a corrupção são os banqueiros, que são as pessoas mais honestas do mundo, né? Esses é que adoram a luta contra a corrupção. Então, eles estão tentando agora medidas de força contra o Salvini. Estão cogitando, inclusive, desfazer o governo e tudo mais. Mas não é tão simples assim. Porque o país está em crise, a demagogia da extrema-direita, ela atrai uma parte da população. Quando você fala na Itália, por exemplo, que tem que proibir a imigração, eu tenho apoio popular. E é natural que tenha. O cidadão já está lá enforcado. Tá? Num certo sentido, todo europeu tem aquela vida mansa. Não quer abrir mão disso aí de jeito nenhum. Aí a situação com a água começa a subir. Né? Aí o cara olha e fala, opa. Aí aparece alguém e fala assim, não, a água está subindo é por causa desses negros que vieram aí da Etiópia, sei lá de onde. Né? Aí o cara olha e fala, é verdade, aí o pessoal pegando emprego, tudo, né? Vendendo bugiganga na rua, está fazendo concorrência desleal com o comércio, começa aquela demagogia. O fascismo, o negócio é arrumar bode expiatório, demagogia. É tudo bobagem, mas é uma bobagem que tem um certo apelo aos instintos mais primitivos da população, que é o que eles sabem explorar. É a técnica de propaganda do fascismo. Você não vê o Bolsonaro? O Bolsonaro agora falou assim, vamos acabar com esse negócio de curso para dirigir. Porque isso daí todo mundo sabe que é uma máfia, né? Você vence a sua carteira, você tem que ir lá e fazer um curso, pagar o curso. Então ele está, né, explorando essa baixaria, porque no fundo é uma baixaria. O que tem a ver o negócio da carteira? Mas ele fica cutucando essas coisas. É a mesma coisa com a extrema-direita. E como os problemas estão aí, como a situação é grave, os direitistas eles não têm pudor. Né? É isso que o pessoal fala, que eles são uma caricatura e são os malucos, porque eles não têm muito pudor. Eles estão dispostos a falar qualquer negócio para conseguir apoio popular. E tudo que eles falam é coisa meio direitista, meio retrógrada. E se não é retrógrado, eles apresentam de uma maneira retrógrada escatológica. Né? Por exemplo, poderia ter um curso para o cara tirar a habilitação para dirigir, mas uma vez, não precisa fazer o curso 10 vezes. O que acontece? O cara perdeu a memória, vai ter que fazer o curso de novo. Né? O correto seria conter os exageros, a multa também. Você viu que o Bolsonaro falou, muita multa, a indústria da multa, e é mesmo.
Mas ele não está interessado nem na indústria da multa, nem nos acidentes, nem nada. Ele está interessado em ganhar apoio popular, então ele fala o que o pessoal quer ouvir. E ele sabe, ele tem um público que ele conhece bem, os propagandistas. Ele não, né? A gente conhece o Bolsonaro. É uma besta fera. Mas ele tem um grupo lá que analisa o problema, tudo, inclusive com norte-americanos e tal. Então é isso daí, é complicado esse negócio. Não é fácil controlar a extrema-direita. A burguesia consegue controlar em determinadas situações, mas chega uma hora que não dá mais para controlar. Esse aqui é o grande problema que todo mundo está enfrentando. Então, a luta contra o fascismo, ela tem que ser uma luta, ela tem que ser vitoriosa aqui, nos Estados Unidos. Estados Unidos, o Trump é uma fofurinha perto do fascismo hardcore norte-americano. Os Estados Unidos têm 5.000 organizações fascistas e todas elas pesadamente armadas, não é pouca coisa. O Trump manipula esses grupos aí, uma parte nem gosta do Trump, acha que ele é muito democrático. Tem isso aí mesmo. Os Estados Unidos é problema, viu? Por isso a burguesia norte-americana ela tem que ser muito habilidosa. Mas a luta principal é aqui, onde a classe operária é mais... O Brasil tem uma influência, mas não é um país, nesse sentido, decisivo na luta mundial contra o fascismo. Porque o fascismo é um produto da burguesia, e a burguesia que manda no Brasil, ela veio daqui. A burguesia brasileira é fraca. Quem é forte no Brasil é a burguesia norte-americana, alemã, canadense, japonesa, italiana, suíça. Então, a coisa vai ser definida aqui. Lógico, dependendo do que aconteça no Brasil, pode ter efeitos maiores ou menores, né? Uma revolução que esmagasse totalmente a extrema-direita, colocasse os trabalhadores no poder, com certeza teria um impacto muito grande, né? Mas, no final das contas, infelizmente para nós, brasileiros, os países desenvolvidos e não dos países atrasados. Embora o mundo seja um todo e todo mundo tenha a sua parcela aí de influência. O destino do mundo está principalmente na mão dos países desenvolvidos e não dos países